E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma semana. Espero que vocês estejam bem, passando bem essa quarentena, né? Que eu sei que já deve estar difícil. E essa semana a gente vai ver Torricelli e Queda Livre, MUV, parte 2. Eu sou a professora Yasmin, de Física 1, e essa é a nossa aula 5. A gente vai ter um exercício de revisão agora do Enem, né? Eu vou tentar fazer um sempre. Mas antes eu queria falar algumas coisas pra vocês. Gente, o Enem, nos meus anos de vestibular, eu aprendi que o Enem ele precisa de 3 coisas do aluno que tá fazendo dele. Ele precisa que o aluno saiba interpretar em todas as matérias, sem exceção, você precisa saber interpretar, porque ele vai te dar um textão que vai enrolar sua cabeça e você precisa saber o que ele quer que você tire dali de dentro. Tanto em física, em matemática, em história, tudo, tipo assim, é uma coisa-chave a interpretação. Segunda coisa que vocês precisam, né, pro dia do Enem é resistência, gente. O Enem é uma prova de resistência, são 180 questões, 180? 180 questões, não vai ser fácil. Vocês vão, sei lá, tá cansados, vocês vão querer, chegar na casa de vocês e dormir. E o Enem, ele vai tentar pegar vocês nisso, entendeu? Ele vai colocar umas pegadinhas, ele vai colocar uns textos gigantes e vocês vão estar cansados e de saco cheio, entendeu? Então vocês têm que preparar o psicológico de vocês pro dia da prova, pra não se cansar fácil, entendeu? Pra estarem preparados, porque o Enem, ele é uma prova que ela não é justa. E a última coisa que vocês precisam pra saber fazer o Enem, gente, é técnica. Porque o Enem, ele tem uma coisa chamada teoria da resposta Witten, né? Que é uma coisa que a gente vai ter uma live, eu acho que terça que vem. E essa teoria da resposta Witten, falando sobre ela bem superficialmente, eu posso dizer pra vocês assim, o Enem, ele tem 3 tipos de questões. As questões fáceis, as questões médias e as questões difíceis. Se você fizer as questões fáceis e as médias, sua pontuação vai lá pra cima. Agora, se você fizer as difíceis e errar, se você fizer e acertar, né, as difíceis, e errar as médias e as fáceis, sua pontuação vai lá pra baixo, sua pontuação desce se você acertar as difíceis e errar as fáceis. Então, aqui fica a minha dica pra vocês. Gente, façam as fáceis e as médias e pulem as difíceis. Foi isso que eu fiz no meu dia de Enem. Meu professor de matemática, ele era todo cheio desses negócios aí de coaching e tal, e ele me falou o seguinte: você vai chegar na prova e você vai, a cada exercício que a gente lê, a gente vai fazer um círculo nele e colocar assim, F pra fácil, M para médio e D para difícil. Os que forem fáceis, você faz na hora. Os que forem médios, você faz na hora. Os que forem difíceis, a gente pula. Isso me ajudou muito, porque a minha pontuação no Enem não foi lá essas coisas. Mas eu acertei as questões certas, que são as fáceis e as médias, né? E, bom, dito isso, gente, o nosso objetivo, né, não é só que vocês passem no Enem, mas também que vocês consigam ver que as coisas não estão bem no Brasil, né? Só o fato de a gente precisar ter um cursinho popular significa que a nossa educação não é nada justa. Então a gente quer mostrar isso pra vocês, pra quando vocês crescerem e vocês possam mudar o mundo, né? Vocês possam criar um Brasil melhor, para que um dia, talvez, né, a gente não precise nem ter cursinhos populares como paideia, porque a educação seja justa. Isso é utópico, né? Mas vamos tentar, se cada um fizer a nossa parte. Bom, começando a aulinha... Depois desse discurso, Enem PPL 2013. Antes das lombadas eletrônicas eram pintadas... Opa, cadê meu mouse? Tá aqui já. Antes das lombadas eletrônicas eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Até aí, tá. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre as 2 faixas fixas, cuja distância era conhecida. Isso aí, antigamente, eles estão falando, né? A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina os erros do operador. Deixa eu pegar meu lápis. Elimina os erros do operador. A distância entre os sensores, ó, aí, aqui ele já começou a falar o que a gente quer. Você viu que o resto aí foi meio uma enrolação, foi uma coisa. Entre os sensores é de 2 metros. 2 metros. E o tempo é medido por um circuito eletrônico. Tá. O tempo mínimo, olha, o tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, sem receber uma multa, é de... Qual é o tempo mínimo, gente? O que significa o tempo mínimo? Bom, gente, se ele demorasse... Quanto menos tempo ele demorar para passar essa lombada eletrônica, significa que a velocidade dele tá maior, né? Então, ele quer saber a maior velocidade que esse carro pode ter para não levar uma multa. O tempo que ele vai demorar se ele tiver na maior velocidade possível, sem levar uma multa. Vocês entenderam isso? Então, vamos lá. Então, a gente quer tempo. A gente quer o T, né?
e ele nos deu que o carro ele vai estar a maior velocidade possível, né? Porque para ele atravessar no tempo mínimo, ele precisa estar numa velocidade a maior possível. Então, a velocidade maior é de 40. Vocês viram que ele não deu a velocidade de bandeja, né? Ele colocou meio implícito ali, cujo limite é de 40 km por hora. Você precisava saber que ele queria que você usasse a velocidade de 40 km por hora, sem saber. E ele falou também que a distância, ΔS, entre os sensores é de 2 metros. Então, a gente tem o ΔS. Essa coisa aqui é facinho, só que tem uma coisa. Ele pediu o tempo em segundos pra gente, certo? E ele nos deu a velocidade em km por hora. Certo, certo, certo? Então, a gente precisa transformar esse km por hora em metros por segundo. Como que faz? Como que faz? Divide por 3,6, como a gente já tinha visto na outra aula. Se eu dividir por 3,6, se eu não me engano, eu fiz essa conta um pouco antes da aula, mas na hora lá vocês iam ter que fazer, ia dar 11,1, mais ou menos. Esse é um número bem quebrado, ia dar 11,1. O Enem adora fazer isso com vocês, só pra ferrar o aluno mesmo. 11,1 metros por segundo. Então, 40 km por hora é 11,1 metros por segundo, mais ou menos. Então, aí você, o quê? Trocava na forma. Qual forma? A gente tem velocidade. A gente sabe que a velocidade dele vai ser constante. A gente tem o ΔS, a gente tem o tempo, né? Que a gente também pode chamar de ΔT. Qual é a fórmula que a gente usa? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS sobre ΔT. Ele pediu em segundos, hein, gente? Sempre olhem isso, é muito importante, porque às vezes a gente pode ser pego na pegadinha. Então, vamos lá. Troca a velocidade, dá 11. Opa, desculpa. Troca a velocidade, dá 11. 11 é igual a... Eu coloquei 11, tá, gente? Deu 11, alguns quebrados, mas eu coloco 11. 11 é igual a 2 dividido por ΔT. ΔT. Aí vai ser assim, a gente vai passar esse ΔT que tá dividindo aqui, a gente vai passar pro outro lado multiplicando. Então, vai ficar 11 ΔT é igual a 2. E aí, se você fizer essa conta, vai dar que ΔT é mais ou menos 0,18 segundos. Vocês veem que eles jogam muito com os números quebrados, né? Só pra acabar com a nossa cabeça mesmo. Vai dar 0,18. Eu não sei se vocês têm dúvida fazendo contas de divisão, né? Aqui é C. Eu posso fazer essa com vocês rapidinho. Por exemplo, essa daqui seria assim, ó. ΔT é igual a 2 dividido por 11, né? Porque esse 11 aqui eu passaria dividindo. Então, vamos fazer 2 dividido por 11. 2 dividido por 11. Tá bem bagunçado, né? Mas eu espero que vocês estejam entendendo. Então, vamos lá. Quantas vezes o 11 cabe em 2? 0 vezes, né, gente? Então, a gente põe 0 aqui e 0 aqui. Agora sim, aí a gente põe um 0 e um vírgula, né? Quantas vezes 11 cabe em 20? Cabe uma vez, né? Então, vai ser... Porque 2 vezes 11 seria 22, aí já não caberia em 20, mas 1 vezes 11 cabe em 20. Aí, eu colocaria 11 aqui, ponho um menos, né? Aí, vai ficar 9. Aí, como eu já pedi um 0 aqui, eu posso colocar outro 0 aqui. Quantas vezes 11 cabe em 90? Ele cabe 8. Porque 9 não caberia, porque daria 99. 9 vezes 11 é 99. Aí, não cabe em 90, mas 8 vezes 11 é 88 e cabe em 90. Vocês veem aqui, ó. Deu 0,18 e alguns quebrados, e é isso que eles querem de vocês, tá? Vamos lá, vamos lá. Eu tô tentando fazer aula rápida, mas eu sou ruim nisso. Bom, gente, esse exercício 2 de revisão, ele vai ser sobre aquele negócio que a gente viu na primeira aula, sobre o movimento relativo. Vocês lembram que o movimento, ele depende, né, do referencial. Então, por exemplo, esse exemplo aqui do ônibus, né? O homem, ele vê o velhinho aqui dentro do ônibus se mexendo, né? E o velhinho vê o homem se movendo. Mas a menina dentro do ônibus, que tá junto com o velhinho, ela vê o velhinho parado. E o velhinho vê a menina parada também. Então, é sobre movimento relativo, né? Esse negócio aqui. Então, vamos lá. Enem 2013 também. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. Eu ia ler o negócio, tá? O piloto consegue apanhar o projétil, pois... Então, vamos lá, gente. Ele pensou... Os alemães, eles atiraram nele, né? E eles pensou que aquele tiro ali era uma mosca.
E ele tava assim no avião a uma alta velocidade. Agora, respondam pra mim. Se ele tava a uma alta velocidade, qual é a única forma dele ver uma coisa parada? Bom, a única forma dele ver uma coisa parada, como o movimento é relativo, se ele estava em alta velocidade, essa coisa está na mesma velocidade que ele. É a mesma coisa aqui no ônibus. Essa menina só vê esse velhinho parado porque eles estão na mesma velocidade, no mesmo sentido, certo? E aí, é isso. Bom, aí vamos lá. Então, eles querem saber por que o piloto consegue apanhar o projétil. Por que o projétil estava parado, né? Perto dele. Tão parado que ele pensou que era uma mosca. Bom, aí vamos lá. Alternativa A. Ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. Bom, isso não é possível. Primeiro que, se o projétil tivesse parado, o piloto veria ele se mexendo, né? Porque ele estaria em movimento. É como se o projétil fosse esse carinha aqui, ele tá parado. E o piloto fosse esse velhinho, ele vai ver ele se mexendo. Então já não é isso. B. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior? Não, se a velocidade estivesse superior, ele veria o projétil mais rápido que ele, né? O projétil ultrapassando ele. C. Ele foi disparado para cima com velocidade constante no instante em que o avião francês passou? Nada a ver. O avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor ao dele, ele quer dizer o do projétil, né? Se o avião se movesse no sentido oposto ao dele, ele veria... Sabe quando você tá andando e vê um carro no sentido oposto ao seu? Você não vê ele parado, você vê ele vindo na sua direção, tipo, muito rápido. Você tem que pensar na vida, no dia a dia de vocês, né, gente? E o E? O avião se movia no mesmo sentido que o do projétil, com velocidade de mesmo valor? Sim, é a mesma coisa do ônibus. Então, o projétil estava no mesmo sentido e na mesma velocidade que o avião, por isso que ele via como se o projétil tivesse parado do lado dele. Deu para entender? Então, a alternativa certa é a alternativa E. Eu espero que tenha dado para entender. Bom, equação de Torricelli. A gente vai começar essa aula hoje com a equação de Torricelli. A gente já viu anteriormente, vamos lembrar. Aqui é o sorvetão, né? S é igual a S0 mais V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado sobre 2, nossa senhora. E o vovô ateu, que é V é igual a V0 mais AT. Gente, o que essas duas fórmulas elas têm em comum? Elas necessitam de tempo para serem resolvidas. Então, se o exercício não te desse o tempo, se você só tivesse essas duas fórmulas e o exercício não te desse o tempo, você tá ferrado, porque elas precisam do tempo. Mas aí... os físicos, né, muito inteligentes, eles falaram, não, vamos ficar independente do tempo. E assim surgiu a equação de Torricelli, que é uma equação que não depende do tempo. Vocês estão vendo o tempo aqui? Estão vendo o tempo? Não tem T aqui, hein? Então, vou ler para vocês a equação. A equação é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que é a mesma coisa que a distância percorrida. A gente pode chamar esse ΔS aqui de D. Então, quando que a gente usa Torricelli, gente? Quando que a gente usa? A gente usa quando o exercício não nos dá o tempo. Não nos dá o tempo. Ele não nos dá o tempo ou ele não nos pede o tempo, né? Porque se ele nos pedisse o tempo, a gente ia precisar de uma fórmula, né, que tivesse o tempo como uma das incógnitas. Mas quando ele não nos dá o tempo e nem nos pede o tempo, a gente vai usar Torricelli. E o Enem já pediu Torricelli, tá, gente? Então, fiquem ligados aí. É uma fórmula muito útil pra gente e tem alguns macetes pra vocês lembrarem ela. Tem um macete educado que é assim, ó. Vi você mais 2 amigos. Vi você mais 2 amigos em um triângulo, né? Porque é o triângulo de delta e um triângulo sentimental. Bem legal esse, pra lembrar. E tem aquele que é mais sujinho, então tirem as crianças da sala que agora eu vou falar. Bom, gente, vocês sabem que a gente pode chamar o ΔS de D, né? Então, o macete que eu aprendi com o meu professor, foi o primeiro que eu aprendi, é assim, ó. É bem horrível, tá? Mas usem o bonitinho. Vovô, fudeu, vovó, e mais 2 amigas dela. Dela porque o ΔS poderia ser também D de distância, né? É feinha essa, mas tudo bem, porque eu acho que a gente lembra mais, né? Quando é sacanagem. Bom, aqui chegamos a um momento crucial da aula. Se eu jogar um rato e um elefante da mesma altura e desprezar o atrito com o ar, qual dos dois vai chegar ao chão primeiro? Bom, pessoal, se você disse elefante, você está erradíssimo. Porque
Quando você despreza o atrito com o ar, a aceleração da gravidade, que é a aceleração que vai puxar esses dois para baixo para eles caírem, a aceleração da gravidade, que a gente chama de G, ela age igual em todos os corpos, independente da massa. Então esses dois, o elefante e o rato, eles iam cair no chão ao mesmo tempo, porque eles estão sobre a mesma força de aceleração, eles iam acelerar no mesmo tempo e iam chegar no chão ao mesmo tempo. Agora, as coisas seriam, claro, diferentes se a gente jogasse um elefante e uma pena, por exemplo, e sem desprezar o atrito do ar. Se tivesse o atrito com o ar, vocês já sabem, né? A pena ia ficar flutuando e o elefante ia chegar bem rápido no chão. Mas quando a gente despreza, os dois chegam ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Isso daí a gente chama de queda livre. O que é a queda livre? É quando um corpo está sujeito apenas à gravidade. Então, tipo assim, a gente despreza o ar, a gente despreza outras forças e a gente só considera a gravidade. E o Galileu Galilei foi o homem que descobriu que a gravidade ela age da mesma forma sobre os corpos, a aceleração da gravidade ela age da mesma forma sobre os corpos, independente da massa. Foi esse homem aqui que descobriu isso. Esse carinha aqui, ele é muito, muito monstro. Ele é muito bom. Ele nasceu em 1500, ali 1500, 1600. E ele não era só físico, ele era astrônomo. Ele inventou um telescópio. E ele também defendeu a teoria, né, de que a Terra girava em torno do Sol. Porque naquela época eles não acreditavam. Eles achavam que a Terra ele era o centro do universo e tudo girava em torno da Terra, né? E aí o Galileu Galilei ele foi contra essa teoria, então ele foi muito importante, além de ser um físico. Vocês vão ver isso depois na história. E bom, ele fez e diz a lenda que ele fez um experimento que era o seguinte: ele subiu no alto da Torre de Pisa, na Itália, e ele jogou duas bolas de massas diferentes. E ele viu que as duas bolas, elas caíam juntas, elas caíam no mesmo momento. Então ele falou, deve ter uma força que ela atue sempre, que ela atue igualmente em todos os corpos, independente da massa. E aí, então, vamos fazer essa experiência aí, é uma lenda, né? Porque não faria sentido ele subir no alto da Torre de Pisa, não sei se vocês conhecem essa torre, e jogar duas bolas, porque ele podia até acertar alguém. Mas vamos fazer essa experiência aqui com ele. Eu achei um joguinho, deixa eu ver se eu consigo. Eu achei um joguinho pra gente fazer essa experiência com ele. Vamos lá, então. Então, aqui estamos na Torre de Pisa, na Itália, né? E aí, a gente quer fazer uma simulação com ar. Primeiro, vamos começar com ar. Com ar, se eu pegar uma bola de 10 quilos e pegar... Então, eu não tô desprezando o ar aqui. Pegar uma pena. Isso daqui era pra ser o Galileu, tá? E pegar uma pena. Aqui é com ar, né? Então, a pena, ela vai demorar mais pra cair. Vocês viram? A pena demorou mais pra cair. Por quê? Porque a resistência do ar tá sendo considerada. Então, a bola de 10 quilos vai cair primeiro. Agora, a simulação com vácuo, ou seja, sem ar nenhum. É muito engraçado esse jogo. Eu pego a minha bola de 10 quilos e pego a minha pena aqui. Aí eu vou soltar. Pá! Chegaram no chão no mesmo momento. Por quê? Porque se você desprezar o ar, a aceleração da gravidade ela age igualmente nos corpos, entendeu? Então eles iam chegar no mesmo momento. E aí vocês vão me perguntar, né? Qual é o valor dessa aceleração da gravidade que age igual em todos os corpos? É 9,8 metros por segundo ao quadrado, que normalmente os vestibulares eles arredondam para 10 metros por segundo ao quadrado. A gente chama a aceleração da gravidade de G, né? E aqui tá a fotinho para mostrar para vocês, né? Com ar, como as coisas são, e no vácuo, como tudo cai ao mesmo tempo, porque eles estão sobre a mesma força, tá bom? Acho que é só isso, por enquanto. Então, a gente tem algumas coisas, a gente tem exercícios, né, de queda livre, né? Não é só teoria. E a queda livre, eu não sei se vocês perceberam, mas a queda livre ela é um movimento uniformemente variado. Por que um movimento uniformemente variado? Bom, como a gente já tinha visto, um movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante, ela existe, mas ela é constante. E como vocês podem ver, né, na queda livre, a aceleração ela vai ser constante. Ela vai ser constante, ó, 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou alguns arredondam para 10, mas ela é sempre igual. Vocês podem ver aqui nessa imagenzinha, por exemplo, ó, olha a aceleração constante. A menina jogou a bola, deixou a bola em queda livre, no segundo 0 estava 0, depois no segundo 1 estava 10, no 2 estava 20, no 3 estava 30. Então aumentou, né, 10 metros por segundo ao quadrado a cada segundo que passava, né? Aqui eles estão considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado.
E quando você for fazer um exercício de queda livre, é sempre interessante, pessoal, vocês adotarem, porque a trajetória é uma coisa arbitrária, né, que a gente adota para onde a gente quiser. Mas é interessante adotar a trajetória, às vezes, para um lugar específico. Eu vou dar uma dica, então, aqui para vocês. Eu acho que eu não gosto desse amarelo, porque ele vai ficar meio apagado, mas tudo bem. A trajetória, quando é uma queda livre, assim, eu sempre costumo considerar ela para baixo. Por quê? Se eu considerar ela para baixo, o que vai acontecer? A aceleração, ela age sobre os corpos, puxando eles para baixo também, né? Então, a minha setinha de aceleração, ela ficaria assim, ó, olha essa bola aqui. Ela ficaria para baixo também. A aceleração ficaria para baixo também. Então, ó, gravem isso, na aceleração da gravidade, tá? Posso chamar de G e posso chamar de AG, um Gzinho aqui. Gravem isso, a aceleração da gravidade sempre puxa os corpos para baixo. Entenderam? Então, se eu colocar uma trajetória para baixo, quando eu fizer um movimento de queda livre, a minha aceleração vai estar apontando para o mesmo lugar da minha trajetória, certo? Então, como eu ensinei para vocês na aula passada, se a aceleração e a trajetória estão apontando para o mesmo lugar, a aceleração vai ser positiva. Então, a aceleração da gravidade vai ser positiva. E é interessante trabalhar com números positivos, né? Eu gosto mais, não sei vocês. Bom, pessoal, a queda livre tem algumas especificidades também. Na queda livre, a velocidade inicial e o espaço inicial tem valor zero. Então, vocês podem ver aqui, ó, a velocidade inicial da menina quando ela solta, né, é zero. E a gente costuma dizer que o S0 é zero, né, que foi o lugar onde começou o movimento aqui. Então, os dois são zero. E o ΔS, ou seja, a distância percorrida numa queda livre também pode ser chamado da altura, né? A altura que o negócio caiu é a distância que ele percorreu quando é uma queda livre. A altura que a gente chama de H. Então, com essas informações, a gente pode simplificar as fórmulas. Vocês podem não querer simplificar. Na verdade, como é um MUV, movimento uniformemente variado, a queda livre, a gente pode usar as mesmas fórmulas que a gente vai usar as mesmas fórmulas que a gente já aprendeu, ou seja, sorvetão, vovô Ateu e Torricelli. Essas três a gente vai usar. Mas, como é queda livre e a queda livre tem suas especificidades, a gente pode também simplificar as fórmulas. São as mesmas fórmulas, tá, gente? Só que elas são simplificadas. Então, como você chama, como S0 e V0, eles têm valor zero, e ΔS pode ser chamado de altura, que é H, a gente pode fazer essas coisinhas aqui. Ou seja, essa fórmula aqui, essa primeira que eu coloquei pra vocês, ela corresponde ao vovô Ateu. Ele é um vovô Ateu simplificado. Por quê? Porque como eu já sei que é uma queda livre, o meu V0 vai ser zero. Aí sobraria V é igual a AT. E esse A aqui eu troquei por G. E aí ficou V igual a GT. E a mesma coisa eles fizeram nas outras. Então S eu chamei de altura. Aí beleza, ele chamou de altura aqui. S0 eu sei que é zero. V0 eu sei que é zero. Então zero é tudo. Aí só sobra meio vezes G T ao quadrado, que é isso daqui que tá acontecendo aqui, entendeu? Ele é só uma simplificação, mas se vocês não se sentirem confortáveis com essa simplificação, gente, façam do jeito que fica melhor pra vocês, tá? Mas sempre usando, sempre sabendo, né, que como é um MUV, a gente vai usar as fórmulas sorvetão, Torricelli e vovô Ateu. E a gente também tem, gente, o lançamento vertical no vácuo, que não deixa de ser um movimento uniformemente variado. Por que é um movimento uniformemente variado? Porque desde o momento que eu soltei a minha bola, vocês já jogaram uma bola pra cima, né? Desde o momento que eu soltei a minha bola, ela vai estar sobre a influência única da aceleração da gravidade, porque é no vácuo, né? Então, a influência única da aceleração da gravidade a gente não considera o ar. Então, beleza. Então, ele vai ser um MUV porque a aceleração vai ser sempre constante. Vai ser a da gravidade também. E nesse movimento, diferente da queda livre, é conveniente adotar a trajetória para cima. No entanto, nesse movimento, a aceleração da gravidade ela vai acabar sendo negativa, tá? Mas eu adoto ela para cima porque os livros mandaram adotar ela para cima e eu fui me acostumando com isso. E então, quando é lançamento vertical, eu adoto para cima. Quando é queda livre, eu adoto para baixo, tá? E aí vocês podem... Vamos analisar primeiro esse movimento aqui? Então, esse menino, esse daqui dessa primeira foto, esse menino, ele tem uma bola na mão dele e ele jogou essa bola. Ele jogou essa bola, vocês concordam que ele jogou essa bola com uma velocidade inicial, certo? Porque se ele não tivesse jogado com uma velocidade zero, ela ia cair na hora. Então, ele jogou com alguma velocidade inicial. Então, isso já é uma coisa que diferencia o lançamento vertical no vácuo da queda livre. Porque a queda livre, lembram que a V0 era zero, né?
Mas aqui, a V0 tem que ser diferente de 0. Senão a bolinha ia cair, né? A bola ia cair. V0 é diferente de 0 nesse caso. V0 é diferente de 0. Coisas a se considerar. O tempo de subida e o tempo de descida, vocês podem olhar nesse dois aqui, no lançamento vertical no vácuo, o tempo de subida e o tempo de descida é o mesmo, tá? Interessante saber isso. E pessoal, tem uma coisa pra perguntar pra vocês. Vocês já jogaram uma coisa pro alto, né? Vocês percebem aqui, quando vocês jogam ela com uma velocidade, né? Aí ela vai diminuindo a velocidade. Aí tem uma hora que ela para lá no alto e ela começa a cair cada vez mais rápido, certo? Então vocês podem ver que na subida no lançamento vertical, ele vai ser um movimento o quê? Acelerado ou retardado? Na subida vai ser retardado, né? Porque ele vai parando, até parar totalmente lá no alto. E a descida? A descida, ela vai ser um movimento acelerado, porque ele vai estar em queda livre, então vai estar acelerando. 10 metros por segundo ao quadrado. É importante vocês saberem disso, entenderem esse movimento, né? E aí, o que acontece aqui? Uma coisa importante pra vocês saberem, né? Então eu falei pra vocês que... vocês já sabem, né? Que quando a bola chega lá em cima, ela para e depois começa a voltar. Se ela para, então aqui em cima a velocidade dela é quanto? A velocidade dela é igual a 0, certo? Porque ela vai parar e depois vai voltar a descer. Então, pessoal, eu acho interessante saber disso, porque eu acho que é o que eles mais perguntam no vestibulares, e se eles perguntarem no Enem, né? Que eu não vi caindo isso, eu procurei exercícios, mas eu não vi, eu posso não ter achado também. Mas se eles perguntarem, eu acredito que seja assim, o menino jogou uma bola, lançamento vertical, qual é a altura máxima que essa bola chegou? Você vai pegar, sem te dar tempo, né? Sem te dar tempo nenhum pra saber. Você vai pegar V igual a 0, aqui, né? E vai trocar na fórmula do Torricelli. Então ficaria, você saberia, ele te daria o V0 dele, né? Que é a força que ele jogou a bola, a velocidade que ele jogou a bola. E aí você trocaria, V, né? Que seria 0, V é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração dele, que nesse caso seria negativa. Então, tudo ficaria negativo, né? Porque eu falei pra vocês que se você adota a trajetória pra cima, se vocês adotarem a trajetória pra cima, vai ficar negativa a aceleração. 2 vezes A vezes D. É possível que eles te perguntem isso e pra vocês terem em mente que se a altura for máxima, vocês já sabem que a velocidade final vai ser igual a 0, ok? Se perguntar o tempo máximo, se perguntar o tempo que ele demorou pra chegar na altura máxima, você vai trocar, você vai dizer que o V é igual a 0, né, sempre, na altura máxima. Você vai trocar no vovô Ateu e descobrir o tempo, beleza? Você tem que trocar, se ele te pedir um tempo, você tem que trocar numa fórmula que tenha tempo. E prestem atenção, né, gente, porque o tempo que ele demora pra chegar até o final, até o alto, é o tempo que ele demora pra voltar. Então, se você tem o tempo que ele demora pra chegar até lá, até a altura máxima, você faz ele vezes 2 e descobre o tempo que ele demora pra ir e pra voltar. Interessante isso, né? Bom, vamos começar, estamos no finalzinho da aula já, eu sei que vocês devem estar cansados, tem que ter muita paciência comigo, mas vamos lá, vamos para exercíciozinhos, pausem e tentem resolver, tá? Enem, PPL 2013, o trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória Minas, EFVM, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, vocês veem que é tudo enrolação, né? Grande Vitória, a capital mineira de Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, prestem atenção que era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Ele precisava começar a frear 400 metros, senão ele não conseguia parar até chegar lá. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem. Considerando uma velocidade de 72 km por hora, presta atenção nesses numerozinhos do Enem, qual o módulo, olha o que eu ensinei para vocês na aula passada, hein? O módulo da diferença entre as acelerações de frenagem e depois e antes da adoção dessas tecnologias. Então, ele quer o módulo da aceleração de frenagem, de freio, né? Depois primeiro, depois e antes da aceleração. Esse daqui é um menos, tá? Aceleração, depois, menos aceleração antes. D de depois, A de antes. E o que ele te deu, né? Ele te deu, e reparem, só reparem. Aqui
ele te deu a resposta em quê? Metros por segundo ao quadrado. Ó a pegadinha, ele vai querer te pegar, tô falando. E aqui, ele te deu a velocidade em quilômetros por hora. Então, você já sabe o que você tem que fazer, né? Transformar esse quilômetros por hora em metros por segundo. O que a gente faz? A gente já fez no começo da aula. Divide por 3,6. E se fosse metros por segundo para quilômetros por hora, a gente fazia vezes 3,6. Nunca esqueçam, tá? E esse é um número clássico, porque dá um número inteiro. Eu apresentei para vocês naquela primeira aula, né, os números clássicos que eles usam, e esse era um deles. Vai dar, se eu dividir por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. Então, a velocidade desse trenzinho aqui vai ser 20 metros por segundo. E ele quer saber o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem. Então, depois que eu encontrar essa diferença, eu vou fazer essa diferença em módulo, tá? Uma coisa de cada vez. Primeiro a diferença, depois põe ela em módulo. Tá, vamos lá, então. Então, vamos descobrir a aceleração depois e vamos descobrir a aceleração dele antes. Simbora, embora. Olha aqui, hein? E ele não te deu, detalhe, ó. Ele te deu aqui o... Opa, tô tendo que fazer uma cobrinha aqui. Ele te deu o ΔS aqui, nos dois momentos, né? ΔS 250 metros, ΔS aqui 400 metros, mas ele não te deu, em momento algum, o tempo. Prestaram atenção nisso? Ele não te deu tempo, cadê o tempo? Não tem tempo. Então, o que a gente vai usar? A gente tem que ligar a chavinha nesse momento, ligar a chavinha do Torricelli. Então, tem aceleração, mas não tem tempo? É Torricelli. Então, vamos lá. Então, vamos fazer primeiro para depois, né? Depois que o trem começou a frear mais rápido. Que é aqui, né? Atualmente, depois eu quero dizer atualmente, tá, gente? Antes é anterior, é o que era anterior, e depois é o atualmente. Essa distância caiu para 250 metros. Então, a gente vai usar aqui o Torricelli. O que a gente tem? A gente tem tudo que a gente precisa, porque a gente sabe que a velocidade final dele vai ser 0, porque a velocidade final dele é quando ele freia totalmente, certo? A gente tá falando de frear, né? Então, a velocidade final dele é 0. 0 ao quadrado, a gente tá usando o Torricelli aqui, 0 ao quadrado. Qual é a velocidade inicial dele, que a gente calculou? A velocidade inicial dele, ó, 20 metros. 20 ao quadrado. Como é que é o resto do Torricelli? Como é que é o resto? Mais. Como é que era aquele macete certinho? Duas amigos num triângulo sentimental, né? Bom, mais 2 vezes. A aceleração dele é o que a gente quer descobrir. 2 vezes A. Vezes ΔS. O ΔS pra gente no final, ele só precisava de 250 metros pra frear de 20 metros por segundo para 0, né? Para frear totalmente, ele só precisava de 250 metros. Então, aqui é 250. Aí, a gente começa as continhas, né? Oh, meu Deus, eu acho que vai faltar espaço. Tá, 0 ao quadrado é 0. Aí, aqui vai ficar 400. 400, porque 20 vezes 20, né? 20 ao quadrado é 400. Mais 2 vezes 250, que é 500 A. 500 acelerações. Aí a gente vai passar esse 400 aqui, ó, vai passar, ele tá com sinal de positivo aqui, né? Tem um sinal de positivo implícito aqui nesse 400. Então, ele vai passar pro outro lado aqui, ó, negativo. Menos 400. Eu tô fazendo aqui do lado, tá, gente? Desculpa que eu tô com medo de não dar espaço. Menos 400. 500. Se você fizer esta continha, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui nesse momento. Importante. Oh my god. Se você fizer esta continha, vai dar aceleração é igual a menos 0,8. Faz todo sentido. Porque deu menos porque ele está desacelerando, né? Esse trem ele começa em 20 metros por segundo. E aí, no final, ele fica com 0, porque é a freagem total. A gente precisa saber, a gente precisa estar ligado, tá, gente? Porque ele não vai falar, a velocidade final dele foi 0. Não, ele vai falar, o carro freou. Então, você já tem que saber, putz, a velocidade final dele foi 0, já sei o que trocar. O negócio do Enem é você saber como trocar as coisas na fórmula. Bom, então beleza. Então, a gente já sabe a aceleração depois. Vamos calcular a aceleração antes desse trem ficar turbinado. Aceleração, oh meu Deus do céu, aceleração antes. Bom, pessoal, é a mesma coisa.
Então, a aceleração final antes era 0, da mesma forma. A aceleração inicial era 20, que ele nos contou. Ele contou, na verdade, que era 72, né? Mas a gente trocou para 20, porque a gente é top. 20 ao quadrado. E aí, o que muda mesmo, né? Antes, né? O que muda mesmo é o ΔS. Porque o ΔS antes era de 400, não era de 250. 2 vezes A vezes ΔS, que nós já temos, que é o 400. Ai, meu Deus, não coube o 400, mas saibam que é o 400 aqui. Ai, meu Deus. Tá, aí vai ficar 0 é igual a 400, mais 2 vezes 400, 800. Ih, deu alguma coisa errada. Ah, não, tá certo. 2 vezes 400 é 800. 800A. Desculpa, gente, minha cabeça bugou. 400A. E aí vai ficar... Isso daqui é um 0, tá? Não é um A. É um 0. Aí você põe o 400 pro outro lado, vai ficar menos 400. É igual a 800A. 800A. Isso daqui vai dar a seguinte coisa. A é igual a menos meio. Faz sentido. Menos aqui, porque tá desacelerando. Menos meio. Menos meio. Ou, que é a mesma coisa aqui, porque ele não pediu em fração. Vocês veem que as respostas não estão em fração. Que é a mesma coisa que menos 0,5, né? Aí a gente chega no final do exercício. Esse exercício aqui era mais complicadinho, né? Então a gente chega no final do exercício. A aceleração depois, né? Era o quê? Menos 0,8. Menos 0,8. Menos a aceleração antes. Menos... Qual é a aceleração antes? É menos 0,5. Então, é menos 0,5. Vocês vão aprender na matemática e vão aprender agora aqui comigo aqui na física, só que bem mal dado, que menos com menos, tem 2 menos aqui, menos com menos dá mais. Então, vai ficar menos 0,8 mais... Porque ficou menos com menos dá mais, né? Mais 0,5. Qual a resposta disso? Menos 0,8 mais 0,5 vai dar menos 0,3. Só que aí vem o quê? O pulo do gato. Ele pediu em módulo. Módulo. E aí você pega essa resposta final e põe em módulo, vai ficar igual a mais 0,3. A gente tem a respostinha ali, né? Temos a respostinha aqui, ó. Mais 0,3. Temos mais um exercíciozinho. Não esqueçam de tentar sozinhos, tá? Esse exercício aqui já é de queda livre. Então, vamos lá? Um objeto é abandonado de alto de um prédio. Então, vamos fazer o prédio. Vamos desenhar o prédio. A gente não tá... Aqui, desenhei o prédio. De um prédio inicia uma queda livre. Sabendo que esse objeto leva 3 segundos para atingir o chão, calcule a altura desse prédio. Ele quer a altura desse prédio, hein? Ele quer a altura. O que eu faço? Eu pego aqui e eu sempre escrevo. Ele quer H. Considerando a aceleração da gravidade como 10. Então, a gente já tem o G, né? A gente tem o G, que também é a aceleração. A gente pode chamar de G ou de A. No alto de um prédio, sabendo que esse objeto ele leva 3 segundos. Daqui, ó. Ó, anotei. T igual a 3 segundos. A gente tem tempo. A gente quer a altura, né? Ou ΔS. E a gente tem a aceleração. O que a gente tem que usar para encontrar altura ou ΔS? Qual é a fórmula que eu dei para vocês que tem ΔS, que tem variação de espaço, que tem altura? É o sorvetão. É o sorvetão. Então, vamos fazer o sorvetão aqui. Eu vou fazer a fórmula inteira, tá, gente? Se vocês conseguirem fazer a simplificada direto, façam já. Mas eu vou fazer a inteira porque é para facilitar, para quem não quer usar a simplificada. Mais A vezes T ao quadrado. Vocês vão ver que essa fórmula inteira, quando eu for resolvendo, ela vai dar simplificada automaticamente, tá? Então, vamos lá. Como é uma queda livre, a gente sabe que S0 é 0, V0 é 0. E aí, vamos lá. Então, S, que é a mesma coisa que H, que é a mesma coisa que a altura, que é a distância que a bolinha percorreu, é igual a 0 mais, porque S0 é 0, 0 vezes T, que é a mesma coisa que 0. Você faz qualquer coisa vezes 0 dá 0, mas eu vou fazer aos pouquinhos pra vocês.
mais A. Qual é o A? O A é a mesma coisa que o quê? Que o G, que é a aceleração da gravidade, certo? Mais 10 vezes T ao quadrado, que é o quê? 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 vezes T, 9, dividido por 2. 2. Que aqui, 5 vezes 9. Eu posso cortar o 2 com 10, aí ficar 10 dividido por 2 e dá 5. 5 vezes 9. Nossa, fiz meio rapidinho, né? Desculpa. 5 vezes 9 é igual a 45 metros de prédio. Olha que rápido. Nossa, que coisa, né? Que coisa boa. E eu não sei quanto tempo a gente já tá fazendo essa aula, mas eu acho que eu vou fazer mais um exercício rapidinho. Bom, eu não sei se eu vou fazer ou se eu vou deixar ele na lista pra vocês fazerem sozinhos, mas eu vou ler pelo menos o enunciado com vocês. Um corpo em queda livre sujeita-se à aceleração gravitacional. G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Olha eles arredondando aqui. Ele passa por um ponto A com velocidade de 10 metros por segundo e por um ponto B com velocidade de 50 metros por segundo. A distância entre os pontos A e B da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, eu acredito isso daqui. Então, pessoal, eu só vou dar o gatilho aqui pra vocês conseguirem fazer. Eu não sei se vou fazer agora, porque talvez demore. Mas é rapidão. Então, ele te deu G, ele te deu a velocidade que ele estava no ponto 1, ele te deu a velocidade que ele estava no ponto 2, né? V2. Essa velocidade que ele estava no começo, eu posso chamar de quê? De V0, né? A velocidade inicial dele. E essa velocidade que ele estava no final, eu posso chamar de quê? De velocidade final. E ele quer o ΔS. O ΔS. Ou seja, ele quer a distância entre os pontos A e B. Ele te deu aceleração, ele te deu velocidade e ele quer a distância, mas ele não te deu o quê? Tempo. Então liguem a chavinha do Torricelli e façam sozinhos, e eu quero ver se vocês conseguem. Por favor, me deem feedback no WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam conseguindo estudar mesmo com tudo isso que está acontecendo, tá? Eu desejo uma ótima semana para vocês e tudo de bom. Beijos!